Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar do relatório do Orinvest Fundo de Fundos do mês de setembro. O fundo conta aí com um patrimônio de 147 milhões de reais e um market cap de 129 milhões de reais. Isso quer dizer que a cota de fechamento do mês de setembro foi de R$ 71 reais no mercado, contra uma cota patrimonial de R$ 81 reais, representando aí um desconto de 12% em relação à cota patrimonial. Esse mês nós distribuímos 65 centavos por cota, o que perfaz um dividend yield de 11% ao ano, anualizado sobre essa cota de R$ 71,19. As movimentações do mês não foram muitas, tá? Nós continuamos diminuindo a exposição ao setor de lajes corporativas, que isso por conta do carrego que esse setor vem representando para a gente tem yields baixos desses fundos, então a gente tem vendido essas posições com prejuízo e sempre que possível compensando com a venda de outros ativos. No caso, nesse mês, o HGRU e o GALG com ganho de capital para netar o prejuízo do mês. Essa estratégia que a gente tem adotado, ela é de diminuir as posições com carregos menores e ir aumentando o dividend yield recorrente dos fundos que a gente detém no fundo de fundos. Dessa forma, a gente constrói um longo, médio prazo mais consistente, dependendo cada vez menos de ganho de capital. Além disso, a gente ainda conta com 35 centavos por cota de reserva, o que vai fazer com que durante esse semestre a gente consiga ter essa manutenção de distribuição de 65 centavos por cota e entrar no primeiro semestre do ano que vem numa posição mais confortável com relação à geração de dividendos. Falando um pouquinho do mercado, em termos de tamanho, composição entre investidor institucional e pessoa física, a pizza dos setores, a gente não teve muita variação. O que aconteceu nesse mês foi uma elevação da taxa Selic, que já vinha sendo precificada, então o IFIX caiu 1,2 esse mês, já vem de queda do mês passado de menos 2,6, e isso se traduziu num aumento do dividend yield do IFIX por conta da base. Os fundamentos permanecem os mesmos, alguns fundos têm distribuído mais dividendos, como os fundos de CRI, por conta da inflação alta, e a carteira de CDI, que começa a ser mais relevante na pizza, mas o mercado como um todo, ele vem caindo, né? O patrimônio, o valor de mercado dos fundos vem diminuindo, muito por conta dessa perspectiva de novos aumentos da taxa de juros. Sobre o fundo, então, esse mês nós geramos aí R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 100 mil reais de resultado, que representa 61 centavos por cota, compensamos com 4 centavos da reserva e fizemos a manutenção de distribuição de 65 centavos por cota. Isso pode ser melhor observado aqui também, como é que está sendo a nossa composição de resultado. Então, o resultado recorrente do fundo já está em 65 centavos, descontando os custos, a gente teve aí os 61 centavos. Mais um slide aí da composição de resultados, né? A nossa meta é fazer com que esses 65 centavos ele seja uma distribuição recorrente sem ter que utilizar a reserva. Então, a gente está implementando essa estratégia de vender esses FIIs que têm um carrego muito baixo na carteira, mesmo gerando prejuízo, compensando com ganho de capital de alguns fundos que a gente ainda tem ganho de capital, para fazer com que esse dividendo recorrente se eleve mês a mês. Com relação ao mercado secundário, né, então a queda a queda da cota do FOF, ela não é uma queda só do nosso fundo, né, o mercado inteiro de fundos vem sofrendo, justamente pela questão da taxa de juros, mas a carteira de FIIs que nós detemos vem gerando um resultado interessante. Então, o número de cotistas do fundo permaneceu estável e o volume de negociação, de fato, caiu nesse mês. Falando um pouquinho das principais posições, nós permanecemos aí com a pizza praticamente inalterada, acho que o GALG,
por ser um dos fundos que a gente ainda tem ganho de capital na carteira, é um fundo que a gente está extraindo mais resultado, então ele, nos meses passados, ele era o primeiro, hoje ele já caiu para segundo lugar em termos de volume, por conta desse ganho de capital que ele ainda apresenta, e é da onde a gente consegue compensar os prejuízos das outras posições. A pizza se mantém, de alocação por setor, se mantém estável, com galpões logísticos ainda representando a maior fatia, seguido por lajes, que é um setor que a gente está diminuindo, e como sempre, uma característica do nosso fundo é estar aí atento a todos os setores do mercado imobiliário e pontualmente ir aumentando a exposição nos outros setores para trazer a diversificação esperada aí pelos cotistas. Com relação à taxa de performance, a gente alterou mais uma vez o relatório para deixar um pouco mais explícito que, como a nossa taxa de performance é negativa, hoje, naquela cota de R$ 81 de patrimônio, a gente não tem provisão nenhuma da taxa de performance. Então, o patrimônio não leva em consideração que a gente vai receber performance. Primeiro, porque nós não estamos batendo o benchmark, que é o IFIX, e segundo, que o fundo precisa voltar a ter o patrimônio de R$ 113,25 para que qualquer performance que venha a ser provisionada seja devida. Bom, do relatório desse mês é isso, e aí mês que vem a gente traz mais atualizações. Obrigado.